Olá a todos novamente, espero que todos estejam bem, dentro do possível. Essa é uma frase que eu escolhi para começar vários dos meus vídeos e geralmente eu pergunto, num tom de amizade, se está tudo bem com você. Quando a gente faz essa pergunta, em geral a gente recebe uma resposta genérica de tudo bem, e segue a vida. A minha intenção aqui é que a gente realmente possa ter um momento para refletir sobre isso. Eu estou bem. Eu preciso ficar bem ou eu estou bem de fato? Se eu não estou bem, tudo bem com isso? A saúde mental é algo muito complexo, que nós demoramos anos para entender o que é de fato, e eu acredito que seja ainda mais difícil de se explicar de uma forma fácil de ser entendida. O intuito de fazer esse canal, de conversar com vocês, é exatamente esse. É tentar deixar sem tabu, sem mistérios, algo que deveria ser mais e mais conhecido. Saber sobre si mesmo, o que eu sinto, o que representa isso e como melhorar de várias formas, é um assunto que deveria fazer parte do nosso cotidiano. Infelizmente, por várias razões, não faz. Eu acredito que dentro da sociedade atual, o tabu ele vai diminuindo cada vez mais. E ainda assim, nós temos muitas pessoas que sofrem com transtornos mentais, com dificuldades sociais e que acabam carregando esse peso sozinhas. Isso não é justo, de várias formas, e eu acredito que cada pessoa tem total capacidade de superar muitas coisas, principalmente se receber uma ajuda especializada ou souber onde buscar. E esse é exatamente o ponto. Eu acredito que a maioria das pessoas não sabe do que está sofrendo e não sabe principalmente como buscar ajuda. Quando a gente estuda muito sobre algo, o nosso conhecimento acaba se tornando algo muito subjetivo, faz parte da gente. E como psicólogo, às vezes eu mesmo sinto que eu peco ao pular algumas partes dos assuntos. Então, quando a gente estava falando sobre outros temas, outros tópicos, eu sinto que a gente estava falando sobre as consequências e eu quero chegar um pouco mais na raiz. Saúde mental. Quando a gente fala, por exemplo, da pandemia, a gente está sendo colocado à prova. E eu acho que talvez por isso esse assunto seja mais importante ainda de ser falado exatamente agora. O que significa estar saudável mentalmente? A autoestima é um bom termômetro para isso. Se eu estou me sentindo para baixo, se eu estou me sentindo mal, se eu não estou conseguindo fazer nenhum tipo de exercício, nenhum tipo de fator positivo para mim mesmo, se a minha criatividade está baixa, eu não consigo tocar instrumentos que antes eu fazia, eu não consigo desenhar que antes eu gostava, tirar fotos, eu não consigo tirar foto de mim mesmo, eu não consigo ver a beleza no mundo. Parece utópico, parece simples, mas se a gente pensar, se eu não ver a minha própria beleza, se eu não ver os fatores positivos no mundo, como é que as outras pessoas vão ver? E se só eu estiver vendo e eu puder apontar esse fato, não vale a pena? São alguns dos fatores que eu acho que são fundamentais para a gente pensar. Se eu sofro de algum tipo de transtorno, ele teve início em algum momento da vida por qualquer que seja o motivo. E aí, de novo, vamos tentar não relativizar o sofrimento do outro. A pessoa pode estar sofrendo de várias coisas que a gente não tem conhecimento para falar. Se eu diminuo o sofrimento de alguém, essa pessoa só tende a se fechar. Ela só tende a não lidar com tudo aquilo que ela precisaria talvez lidar. Algumas pessoas pensam em excluir os sentimentos, né? Para quem conhece uma série famosa que está no meio de mídia de streaming, também bem famoso, sabe que surgiu uma moda de ser frio e calculista. Isso é impossível de várias maneiras. Como assim? Trata-se de um personagem que toma decisões frias e calculistas racionais.
Em geral, nós tendemos a taxar o sentimento como algo fraco, como algo simples e algo que deve ser contido. Então, se eu começo a chorar, se eu me emociono, a impressão que dá de fora é que a pessoa está perdendo o controle dela. Frente a qualquer assunto, frente a qualquer momento. E na verdade, não é bem isso que está acontecendo. Se eu choro, significa que, entre muitas coisas, tá, gente? Significa que é uma emoção que está aflorando em mim. E eu preciso compreender essa emoção, eu preciso saber o que eu estou sentindo. Para poder dar uma finalidade para aquilo, para poder ressignificar. Essa é uma palavra muito importante. Se eu sinto raiva de alguém, se alguém me irrita, às vezes só por ter nascido, eu peguei ranço da pessoa, né? Ranço é uma boa. Eu preciso entender o que isso significa. Por que isso me afeta? Por que aquela pessoa me irrita? O que tem em mim que reflete algo ali? É difícil, por isso a maioria das pessoas às vezes acaba escolhendo não lidar com esse tipo de coisa. Agora, quebrar esse tabu de ser sentimental é ser frágil, é ser fraco, isso é muito importante. Lógico que sobre saúde mental não existe uma divisão de gênero para melhor ou pior, mas eu acredito que os homens sejam muito educados para algo do tipo homem não chora. Né? E a gente acaba tendo que conter essa emoção mais ainda. Por isso o homem está sempre bravo, de alguma forma. A raiva mascara todas as emoções complexas que ele está sentindo. Para quem já viu o filme Divertidamente, a gente sabe que tem algumas emoçõezinhas lá, aquilo ali é só um exemplo, né? Uma metáfora, na verdade, são 5 emoções ali básicas, na verdade a gente tem muito mais, né? Que se desenvolvem em sentimentos complexos, etc. Mas a ideia de ter só a raiva controlando seria uma redução daquilo que eu sinto, que é muito, muito, muito complexo, mas eu estou reduzindo naquele ali, raiva. Então, o homem, estou com raiva. Criança é muito fácil de ver isso. Às vezes ele está com fome e ele não consegue compreender que a raiva dele está vindo do fato dele estar com fome, que é um instinto básico. Olha só quão pouco a gente sabe às vezes sobre os nossos próprios sentimentos. Aí você fala, Daniel, mas eu tenho quase, sei lá, 20 e poucos anos e eu também ainda sinto isso. Sim, nós sentimos. Nós sempre vamos sentir essa vontadinha de sentar e chorar quando tem um problema muito grande para ser resolvido. E isso faz parte. Você perceber isso em você não faz com que você seja um bebê chorão, por exemplo, né? Usando esse exemplo. Mas é exatamente o contrário. Quando eu me torno consciente daquilo que eu sou, eu consigo de fato mudar. Eu acho que a desinformação que é gerada por esse tabu todo, em meio à saúde mental, ela é muito ruim para todo o tema. Porque as pessoas às vezes, por exemplo, me procuram e, para quem não sabe, o psicólogo não medica. Quem medica é um psiquiatra, que é um médico que fez uma especialização em psiquiatria, ou seja, em saúde mental, né, em transtornos, enfim, tem uma compreensão muito grande. A diferença do psicólogo é que o psicólogo trabalha de forma terapêutica dentro das diferentes abordagens. Né? Eu recebi algumas perguntas sobre as abordagens, se for do interesse de vocês também, eu monto algum tipo de vídeo explicando. Mas o psiquiatra, ele medica, as medicações evoluíram muito. Então, Daniel, você é contra a medicação? De forma nenhuma. É uma forma de auxiliar o ser humano, tudo aquilo que for possível, passível de melhora, passível de ajuda, né? É importantíssimo. Qual que é o único adendo? Muitas pessoas fazem uso da medicação sem o auxílio terapêutico. E por mais que às vezes possa ajudar assim, a gente sabe que tem uma regra de ouro, né, dentro da psiquiatria e da psicologia, que é a terapia mais a medicação. Isso para transtornos, tá? Tá, Daniel, mas como é que eu sei se eu estou sofrendo de alguma coisa? Tempo. A gente precisa ter uma autoobservação muito importante
e tá de olho no tempo. Se eu estou triste porque alguém faleceu, se eu estou triste porque algo aconteceu, isso é normal. Agora, se eu estou triste porque alguém faleceu ou porque algo aconteceu há mais de 6 meses, né, há mais de 3 meses, na verdade, que a gente tem aí uma ideia de processo de luto, podendo variar, não é uma regra, tá? Mas podendo variar para mais ou para menos. E se isso se prolongar por 6 meses, por um ano, tem que acender uma luzinha de atenção para a gente poder dar uma olhada nisso. O que eu posso fazer, Daniel? Se eu estou mal, eu quero tirar uma dúvida. Eu não sei se eu estou bem, eu não sei se eu estou mal. Agende um processo terapêutico para você. Durante a pandemia, o Conselho de Psicologia está disponibilizando atendimentos online como algo regular, né, regularizado, então oficial. É uma opção para você não ter que sair de casa, né, para continuar em casa. E, ok, fui até lá, conversei, acho que de fato eu estou com alguma dificuldade, algum transtorno, algum tipo de transtorno. Posso estar com depressão? Isso é uma coisa que me perguntam muito. Né? Estou triste, Daniel, isso significa que eu tenho depressão? Primeiro que depressão é algo que está em você, não define você. Os nossos transtornos não são definidores, não são rótulos. Eles estão ali. Como qualquer outra dificuldade, como qualquer outra patologia, doença, nós vamos conviver com eles e superá-los, eu espero, né, e acredito no potencial de cada pessoa para evoluir de tudo isso. Agora, eu não acho que as pessoas tenham que passar por tudo isso sozinhas. Esse é o meu ponto. Para quem não conhece, o nosso sistema de saúde ele é muito rico em recursos de enfrentamento. Então, o CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, por exemplo, ele é uma porta de entrada para quem precisa de algum apoio em saúde mental. Em geral, alguns CAPs têm psicólogos que podem dar o acolhimento e dar as orientações iniciais. É muito importante isso, gente. É lógico que os psicólogos que têm clínica, assim como eu, vão estar atendendo também, vão estar respondendo dúvidas, enfim, de maneira geral, vão estar auxiliando na distribuição de informação útil sobre saúde mental. A gente tem alguns centros, por exemplo, como o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, que dão um apoio muito importante na prevenção de suicídio, né? Que é um tema muito difícil de ser falado. As pessoas às vezes têm muito medo, a noção de que talvez se eu falar as pessoas vão fazer, né? E não é bem assim, já foi comprovado que não é bem assim. Isso fica para outro vídeo específico, porque eu acho que merece uma atenção especial. Mas se a gente pensar, a pessoa que sofre qualquer tipo de transtorno, qualquer tipo de dificuldade, ela já está passando por um momento muito difícil. Em cima de tudo isso, ela ainda se vê obrigada muitas vezes a ter medo de ser julgada. Ela acaba sendo excluída de várias formas e se sente isolada, se sente sozinha. Homem, mulher, criança, adulto, idoso. E as pessoas, socialmente falando, acabam impondo, direto ou indiretamente, um pouco de. Eu acho que ocorre um processo de minimizar o problema. Né? Então, tem várias tirinhas, várias charges que contam um pouco, brincam um pouco com esse assunto até. Você não pediria para um cadeirante simplesmente levantar e andar. Né? Você não pediria para alguém que se machucou simplesmente sarar de uma hora para outra. Então, a ideia não é comparar um transtorno mental a uma deficiência, mas há uma dificuldade muito grande de ser superada. Né? Há uma dificuldade de ser superada. Então, o problema aqui se encontra na ausência de informação válida. Eu quero, nesse vídeo, deixar o máximo de links possível de locais que eu sei que vão prestar um atendimento válido, de locais que eu acho que vão dar um suporte, de sites e blogs e qualquer coisa que eu achar que dão informações cientificamente válidas para que quem quer que seja que tenha acesso a esse vídeo possa buscar informação por conta própria, inclusive, e se intere daquilo que está acontecendo. Você não precisa passar por isso sozinho.
Você não deveria passar por isso sozinho. Pedir ajuda não te torna fraco, não te torna frágil. Principalmente agora no momento que nós estamos enfrentando. Se você sabe de alguém que está passando por uma dificuldade, se você conhece alguém que está precisando de ajuda de qualquer maneira, compartilha. Você que viu esse conteúdo pode falar sobre isso. A minha intenção aqui é poder distribuir o máximo de informação válida possível. Eu agradeço muito quem está acompanhando todo o processo do canal e, como sempre, eu estou à disposição de vocês. Muito obrigado.